Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Aulinha de Tecnologia e Sociedade e nós continuaremos com o nosso estudo e trabalho sobre carta de leitor, sobre esse gênero textual chamado carta de leitor. Então, nós sabemos que existe uma variação de textos, né? E cada texto, de acordo com os elementos que o constituem, ele está dentro de um gênero textual, ou seja, ele compõe aquele gênero textual pelas suas características, por aquilo que na sua construção ele traz, né? No seu todo, na sua estrutura. Então, vamos lá para continuação desse estudo de carta de leitor. Carta de leitor, como a tia Vilma já colocou, é o gênero textual que ele começa a partir do momento, então isso aqui é um elemento constitutivo desse gênero. Ele existe a partir do momento em que eu, leitora, eu então passo a escrever sobre aquilo que eu li, para emitir a minha opinião, para fazer alguma observação, para elogiar, para concordar, discordar. Essa opinião ela pode ser tanto positiva quanto negativa, no sentido de concordar com o que foi dito na matéria lida. Mas esse negativo não é no sentido de dizer coisas ruins, mas no sentido de estar contrário, com uma posição contrária àquilo que foi colocado, porque não é a verdade, porque não é o correto, conforme está sendo ali retratado. E quando a gente opina, quando a gente dá opinião, nós temos que justificar a nossa opinião. O que isso significa? Que eu posso opinar, eu sou livre para manifestar a minha opinião, mas eu tenho que colocar ali, justificando por que é que eu tenho tal opinião, porque eu penso a respeito de tal coisa de um modo, né? Então, eu justifico, eu coloco o porquê. Esse porquê daquilo que eu penso de tal forma é que é a justificativa. E quando eu dou opinião e que eu justifico essa opinião, eu estou argumentando, né? Eu estou usando argumentos para falar sobre aquilo que é o assunto lido por mim. Então, olha esses elementos que fazem parte da carta de leitor. Então, eu sou leitora e através da minha leitura é que eu tive a iniciativa, o desejo, a vontade de exprimir uma opinião pessoal a respeito daquele assunto, né, tratado naquela matéria que eu li. E ao exprimir essa opinião, dizer que eu concordo, ou que eu aprendi mais, ou que eu não sabia e tomei conhecimento, que eu achei interessante, ou que eu não achei uma matéria muito clara, que o assunto não foi bem colocado, bem esclarecido, bem abordado. Essas colocações, elas são as opiniões. Agora, por que eu tenho opinião assim a respeito do assunto que foi tratado pela matéria e que eu, como leitora, tomei conhecimento? Então, esses são os elementos que vão constituindo a carta de leitor, que vão dando a característica a este gênero textual. Então, a partir do momento que eu opino, então, essa situação de dar opinião a respeito do que leu é um elemento que constitui a carta de leitor. Então, primeiro ser leitor, depois você opinar sobre aquilo que você leu, depois argumentar aí sobre a sua opinião, ou seja, justificar a sua opinião, por que você acha isso, por que você concorda, por que você não concorda, ou seja, discorda, por que você achou interessante ou não, achou uma matéria pobre porque ela faltou muito conteúdo, ela não foi clara, ela não coloca o leitor de maneira
assim esclarecedora. Então, veja bem, essas justificativas são os nossos argumentos para nos levar aí à escrita da carta de leitor. Então, eu li, eu emiti a minha opinião, né? Então, eu estou opinando sobre aquela matéria que foi veiculada, né, no portador e que chegou até mim. Eu, além da opinião, eu justifiquei a minha opinião, ou seja, eu argumentei a respeito do assunto, eu coloquei a motivação da opinião que eu tenho, ou da colocação outra que eu tenha colocado, né, de uma sugestão ou de uma crítica, né, eu vou criticar ali por alguma razão aquilo que foi colocado na matéria, mas eu vou argumentar, eu vou dizer por que é que eu estou ali criticando tal coisa. Então, esses elementos é quando se trata da escrita dessa carta, desse texto, porque tudo que eu escrevo, né, é um texto. Então, esse aí é um texto que está no gênero carta de leitor, faz parte desse gênero. Então, lembrando o nosso estudo da semana passada, a proposta era estudar tanto a matéria que foi veiculada no portador, né, que foi então publicada e que eu li, então estudar a matéria, e também a carta que foi escrita, embasada na matéria lida. Então vamos voltar aqui agora para a matéria, vamos reler, né, a notícia, que é a matéria publicada, e vamos analisar o texto da matéria, o texto da notícia. Então, vamos voltar para ele e a gente vai lê-lo novamente. Então, nós temos lá G1, né? 8 de janeiro de 2016, que é o portal online, onde, então, essa matéria foi veiculada. Olha lá embaixo de onde foi extraído, tá certo? Extraído do portal G1, né? E tá lá o endereço, dia 25/5/2016. Então, essa aqui é a data do acesso a esse portal, tá bem? E a publicação se deu lá no dia 8 de janeiro de 2016. Então, vamos para a releitura. Ibama investiga Celama de Mariana, Minas Gerais, chegou a Abrolhos, Bahia. Região é um dos principais santuários ecológicos do país. Testes em laboratório vão apontar origem da mancha vista no mar da Bahia. E aí nós temos, o assunto é a enxurrada de lama liberada pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, há 2 meses. Depois de atingir praias do Espírito Santo, ela pode ter mudado de rumo e chegado ao litoral da Bahia e ao arquipélago de Abrolhos. Uma mancha foi identificada no mar, bem nessa região. O arquipélago, com 5 ilhas, abriga o Parque Marinho dos Abrolhos, um dos principais santuários ecológicos do país. Fica a 70 quilômetros da costa, na altura da cidade de Caravelas, no sul da Bahia. Todos os anos, Abrolhos recebe centenas de baleias jubarte que migram em busca de águas mornas para a reprodução e o nascimento dos filhotes. O desastre ambiental de Mariana pode ter atingido também algumas das praias turísticas mais importantes da região. A confirmação de que houve ou não mudança de rota da lama da barragem da Samarco em Mariana sai em 10 dias. Testes em laboratórios vão apontar a origem dessa mancha vista no mar da Bahia. Então, aqui nós fizemos a releitura da matéria, né, sobre a lama
que foi derramada lá na barragem da Samarco, em Mariana, e que ela pode ter chegado até Abrolhos, que é um santuário ecológico no sul da Bahia. E aí nós temos sobre a matéria. Vamos trocar ideias, trocando ideias aí a respeito da matéria. Pelo título, é possível saber qual o assunto da notícia? É possível que o título já antecipe para mim qual é o assunto que será tratado na notícia? Comente é você dizer se sim, se dá para saber, ou se você acha que não, e comentar aí sobre o assunto da notícia. Depois a gente tem outra ideia para ser trocada. A que se refere a expressão lama de Mariana? Que está se referindo a que essa expressão lama de Mariana? Então vocês vão aí pensar a respeito e vamos trocar essa ideia, se vocês compreendem aí o que significa, né? Essa expressão. Ela está se referindo a quê? E depois nós temos outra ideia para ser trocada. Leia agora o subtítulo da notícia e explique. O que você acha que é um santuário ecológico? Então, lá na notícia, nós temos o título, que são essas letras maiores em negrito, tá certo? E também nós temos o subtítulo, que são as letras menores, também em negrito, que vem ali trazendo mais informações a respeito do que o título está apresentando, ou seja, trazendo um apanhado maior sobre o que está tratando a notícia, tá bem? Então, assim, nós temos o subtítulo, se ele traz aí explicação, se você consegue entender pelo subtítulo o que é um santuário ecológico. O que você acha que é um santuário ecológico? E depois, a última ideia para trocarmos é: por que a possível chegada da lama do Rio Doce a Abrolhos representa um perigo aos animais, ou seja, ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente como um todo? Por que essa lama representa um risco para esse meio ambiente? Crianças, então vamos lá para a execução dessa atividade, trocando ideias a respeito da notícia, e nós continuaremos o nosso trabalho. Agora, dando sequência no nosso trabalho e estudo sobre carta de leitor, nós temos agora a releitura e o estudo colaborativo, quer dizer, a tia Vilma, né, colaborando sobre carta de leitor, analisando o texto, mas agora o texto é o texto da carta de leitor. Então, anteriormente, nós analisamos e trocamos ideias sobre a notícia, a matéria noticiada. Agora vamos trocar ideias sobre a carta de leitor que foi escrita por um dos leitores da matéria e que sentiu aí a vontade, o desejo de participar ativamente dessa relação entre matéria, né, trazida pelo portador, matéria publicada, assunto em pauta, em discussão, e o que o autor tem para considerar a respeito do fato da ocorrência. Então, vamos lá. Vamos ler a carta de leitor sobre o assunto da notícia estudada anteriormente. Então, vamos lá. Agora, a carta que nós já conhecemos, que a tia Vilma já leu na aula anterior, que nós já estudamos, agora nós vamos relê-la para trocarmos ideia a respeito, ou ideias a respeito da carta de leitor. Então, vocês lembram que anteriormente a troca de ideias foi sobre a matéria que trouxe ali a ocorrência, o fato, o acontecimento. Então, noticiando o acontecimento, o que estava acontecendo. Agora, a carta de leitor é o leitor da matéria
que sentiu vontade de se manifestar, se colocando ali através da sua posição, emitindo a sua opinião sobre a notícia ali que tratou do fato que estava acontecendo. Então, vamos lá. A lama do Rio Doce. Então, vejamos se tem relação, né, o assunto da carta com o assunto da matéria. A lama tóxica da barragem de Mariana, Minas Gerais, já chegou no Santuário Ecológico de Abrolhos, na Bahia. E ainda existem muitas perguntas sem respostas para entender esse desastre criminoso. Olha o posicionamento do leitor, olha a opinião, né? Ele está falando lá, a lama já chegou e até agora não existe um posicionamento, não existe nada que possa responder às perguntas sobre esse acontecimento, para que a gente possa entender esse desastre. E aí ele começa a expor ali os seus questionamentos. Como é possível que essa obra tenha obtido licença ambiental? Olha ele questionando além. Como que essa obra estava funcionando? Como que os órgãos do governo, né, que permitem o funcionamento de serviços e atividades de risco, como é que ela estava funcionando numa condição em que ela estava? O que estão fazendo com os resíduos tóxicos agora que a barragem não existe mais? Então, olha só, a barragem estava ali precária, numa situação precária, ela se rompeu, derramou toda aquela lama tóxica, foi aquele desastre, aquilo tudo que veio aí acontecendo e que por final chegou até Abrolhos. Bom, como é possível que então tenha obtido licença para continuar funcionando? Depois, o que se está fazendo com os resíduos tóxicos dessa barragem, já que ela não existe mais? O que estão fazendo com esses resíduos que antes eram depositados ali naquela barragem, que hoje ela já não existe mais, rompeu? Vamos lá. Joga tudo direto no rio? Ele está questionando, já que não existe a barragem, o que estão fazendo com os resíduos? Estão jogando tudo diretamente no rio? As atividades de mineração foram paralisadas ou continuam como se nada tivesse acontecido? Então, ele está fazendo outro questionamento. As atividades, elas foram paralisadas, né? Não se estão realizando mais as atividades de mineração? Ou elas continuam como se nada houvesse acontecido? Existe algum plano para mudar esse processo para o futuro? Então, ó, ele está perguntando também, existe alguma proposta, né? Algum plano de ação para o futuro, para que isso não aconteça mais? Alguém está falando em tratar os resíduos em vez de represá-los indefinidamente? Está perguntando aqui se tem alguém que está pensando em tratar os resíduos ao invés de depositá-los simplesmente na natureza, né? Indefinidamente, eternamente. E aí nós vamos, o Brasil já se deu ao trabalho de pesquisar sobre como é equacionado esse problema nas mineradoras dos países desenvolvidos? O Brasil está preocupado em verificar como que fazem esse trabalho nos países evoluídos, desenvolvidos, como é que eles tratam esses resíduos, o que eles fazem para eliminar aí essa lama tóxica, para cuidar dessa lama? Certamente não usam essas barragens criminosas no primeiro mundo. Ele está dizendo que, por certo, lá no primeiro mundo eles não usam esse tipo de barragem criminosa, que pode ser rompida e causar um desastre tanto humano quanto para o próprio ambiente. Dá trabalho e custa caro descontaminar lama de mineração. Então, ele vem colocando um posicionamento ali, que
nos países de primeiro mundo, certamente não tratam esses resíduos dessa maneira, não depositam assim, né, no ambiente, sem cuidado, sem tratamento. E ele está colocando que dá trabalho e custa caro tratar aí a lama tóxica, ou seja, descontaminar aí a lama da mineração. Então, ele vem acrescentando opinião e situações a respeito. Mário Baria Filho. Essa carta ela foi extraída do Espaço do Leitor no jornal O Estado de São Paulo. E ele foi acessado, essa carta foi encontrada, acessada, retirada do endereço eletrônico do Estado de São Paulo, que foi acessado no dia 30/5/2016. Agora, então, vamos trocar ideias a respeito da carta do leitor. Antes, nós trocamos ideias a respeito da matéria noticiada, ou seja, da notícia, né? Como que a notícia se colocou, como que apresentaram aí o problema, o assunto, né? E agora nós vamos trocar ideias sobre a carta que o leitor escreveu. Então, como que o autor se identifica? Quem é o autor desse texto aqui? Né? Quem é o autor dessa carta? Depois, outra ideia a ser trocada. Vamos lá. Outra ideia para nós trocarmos. Onde está indicada a posição do leitor? Marque no texto. Então, você vai na carta e você lê a carta com muita atenção e vê aí onde, em que lugar da carta em que ele está se posicionando, que ele está colocando a sua posição, que é posicionamento pessoal a respeito do problema noticiado. Então, é para você riscar lá, marcar no texto. Pode ser com um marca-texto, com um lápis de cor. É para marcar lá nessa carta, no texto da carta, onde que nós vemos e verificamos que tem ali um posicionamento, a posição do leitor. E depois, qual que é a opinião do autor sobre o acidente em Mariana? Justifique. Então, aí na carta ele está opinando sobre esse acidente, ele está dando a sua opinião. O que esse acidente foi? O que ele é, né? No caso aí, na matéria, mas como ele considerou esse acidente? Está lá a opinião dele, a posição dele sobre o acidente. E depois nós vamos para... O autor utiliza o recurso de fazer perguntas para comentar o fato de a lama chegar a Abrolhos. Então, ele utiliza o recurso de perguntar. Então, fazendo perguntas, ele está levantando situações problemáticas, né? Então, ele vem ali comentando e lançando mão de perguntas para poder fazer comentários ao fato, né? Para comentar o ocorrido. E depois está na sequência. Você acha que esse tipo de argumentação surte efeito? Você acha que esse argumento, através de questionamentos, de fazer perguntas, lançar perguntas para que alguém, né, para que alguém tenha de encontrar respostas para elas, você acha que esse tipo de argumentação ele surte efeito? Explique. Se você acha que surte efeito, por que você acha que quando perguntas são feitas, devem ter respostas? E aí, isso leva forçosamente com que se responda ao questionamento apresentado, não é? Então, justifique aí o que você pensa sobre essa maneira de lançar perguntas, né? Argumentar aí sobre o fato, perguntando, né? Ao invés só de ir colocando, né, o seu posicionamento, mas lançando mão de perguntas. Às vezes causa efeito, você acha que isso melhora, que isso vai mais diretamente ao ponto? O que você acha? E aí você coloca o que você pensa. Depois, vamos lá para a última troca de ideias. Qual é a finalidade da carta? Finalidade é
que essa carta foi escrita? Qual o objetivo da carta? Por que o autor da carta, ou seja, o leitor da matéria sobre o derramamento da lama lá de Mariana, por que se escreveu essa carta? Por que esse leitor desejou e escreveu essa carta? Qual foi a finalidade da carta? O objetivo do leitor escrever essa carta? Por que ele escreveu? Por nada? Por que será, né? Então, finalidade é o porquê, o que leva, o que motiva, o que faz com que você, leitor, escreva uma carta. Então, pensem, analisem e encontrem a motivação para que esse leitor, que é o autor da carta, tenha escrito essa carta. Qual foi a finalidade da carta? Crianças, bom trabalho! E um grande beijo a vocês.